É que eu gosto muito de entretenimento. Eu E tava hoje em dia pensando tá que difícil, legal que né? a gente não teve pauta nenhuma. Aconteceu o podcast É, hoje, então. né? Aconteceu, tipo, tudo aconteceu. Opa! Olha! Mas é o que a gente costuma falar. A gente fala assim, vamos entrevistar. Fala, não, a gente vai Ih, trocar uma ideia, bater um papo. Lógico, a gente pegou algumas coisas aqui pra dar referência. Sempre faz isso. Né? Mas, não, ser um negócio assim engessado, não. Não, imagina, legal pra caramba. Ó, vamos caminhar pro final falando do Abacaxi Geek, a Débora me falou, né? É Ela verdade. só falou que tinha um Geek. programa, mas não falou onde era, não falou nada, você tá no ar, você vai voltar. Fala um pouquinho sobre o projeto, quanto tempo você tava no ar, fazer um Cara, tempinho já, né? o abacaxi foi legal, que eu tinha uma startup, chamava Você no App. Aham. Startup. Eu, o símbolo Você no App era um abacaxi. E qual era o nosso slogan? Descasca com o abacaxi do cliente. Uhum. Então, era nessa startup de fazer sites aplicativos. Então, nosso ticket era para o pequeno e médio empreendedor de Ribeirão Preto, principalmente. Então, assim começou depois da pandemia, assim, ainda não tinha cardápio físico, a gente fazia cardápio digital, fazer, tipo, um aplicativo de iFood, para não ter que gastar com taxa do iFood. Então, a gente começou muito nessa pegada de fazer esse tipo de trabalho. E deu muito certo por um tempo, mas a gente sabe que fazer startup no Brasil é complicado, né? Por várias situações. Mas nessa leva, a gente acabou falando, puta, mano, a gente fala tanta coisa aqui no trabalho o dia inteiro, mas de cultura pop, cultura nerd, de filmes, séries. Por que a gente não tem um espaço pra gente poder falar disso? E ao mesmo tempo também vender nosso peixe, né? Então a gente, vamos fazer um podcast pra gente começar a conversar sobre tecnologia, cinema, séries e afins, e também trazer um pouquinho da gente, pra promover um pouco a Você num App. Então eu falei, vamos fazer um podcast, tanto que era Você num App Cash, chamava lá no começo. Que era podcast. Eu falei, mano, puta, a gente queria fazer um abacaxi de cima. Eu falei, vamos fazer abacaxi geek? Que não tem nada a ver com porra nenhuma. Vai ser legal? E a gente começou, cara, 2021, 2022. A gente começou com essa ideia. Então a gente fez um site, um trabalho com a Rede Fé. Então, um abração pro pessoal da Rede Fé também. Ela fica ali perto da 13 de maio. E a gente fez um trabalho com eles tinham um estúdio, só que o grande cerne deles era a rádio. Então, uma rádio gospel, tudo, mas eles tinham um estúdio de gravação que não era usado. Pô, vocês não querem usar o estúdio aqui e faz um merchan pra gente também? Eu falei, puta, vamos fazer. Só que é legal que a gente, assim, eu principalmente, não sou uma geração TikTok. Né? Eu posto foto, mas não posto vídeo. Pô, se eu for gravar um programa, rapaz do céu, cara, que decepção. Ficava assim, tremendo na cadeira, tá ligado? Que decepção, cara. Não conseguia falar nada com nada. Falei, meu Deus, tem futuro pra isso aqui, não. Tem futuro, não. Mas eu sou um cara muito esforçado nesse sentido. Falei, puta, mas eu quero fazer, então vou. Comecei a gravar vídeo em casa, até achar um cerne do tom de voz, de interatividade, de maneirismos. E começou a dar certo. Aí eu fiz com um amigo meu, que era o Iago, na época, a gente fez uns 6 meses junto, o Iago teve que sair, e entrou o Luizão, que é o Luba, que tá comigo até hoje. Bração, Luba, você é o cara, velho. E aí a gente entrou, e o cara é igual eu, em termos de cinema, e ele só que é muito mais culto. Ele curte, tipo assim, é MUBI. O principal streaming do cara é MUBI. Então é um paralelo muito legal entre nós dois. Eu falo muito mais de cultura pop em geral, cultura nerd mesmo, tipo super-herói, igual a gente tá conversando aqui. E ele tem aquele viés muito mais pragmatismo no arte, no cinema clássico. Então é um complemento muito legal nós dois. Então a gente começou a fazer o abacaxi nesse sentido. Então a gente tem nossos programas só nós mesmo, falando de filmes, séries, nossos top 10, tipo assim, dicas Netflix, muito programa nesse sentido, mas também sempre trazendo convidados mais pra falar da vida do cara, mas sempre trazendo esse viés da parte nerd da pessoa. E todo mundo assiste série, todo mundo assiste filme, Sim. todo mundo tem tem uma coisa que gosta. Então a gente faz muita entrevista nesse sentido. Então a gente ficou 2 anos e meio fazendo um programa, a gente parou no final do ano passado, no começo desse ano a gente parou, porque eu até comecei contigo, né? Fazer podcast é muito legal. Você trazer ideia, tudo. Só que o podcast, ainda mais um podcast profissional desse jeito, não é só a gente ter a vontade. Tem pessoas, tem dinheiro, tem tempo envolvido. Então, são muitas variáveis que pode acabar entrando em conflito em algum momento. Que aconteceu isso com a gente um pouco. A gente teve uns problemas financeiros na época. O Luizão foi mudar de casa, naquela mudança, tudo. Eu tava procurando outro emprego. Então, acabou confluindo pra gente ter uma pausa dessa gelada, como fosse no podcast. Então, a gente sempre tive essa ideia de voltar. Então, a gente tá voltando agora, cara. A gente tá
indo atrás de produtoras aqui em Ribeirão, pra gente achar um lugar, um espaço pra gente abraçar o abacaxi de volta. Não muito caro. E enquanto isso, a gente tá começando a testar, fazer vídeos em casa. Até uma ideia contigo, né? Tipo, eu acho boa no podcast, você pode fazer vídeo em casa. Você pode fazer streaming em casa tranquilamente. Compra aqueles ring light, um microfone, uma lapelazinha, tu faz vídeos legais em casa. Então a gente tá começando a voltar a fazer vídeo em casa, mas tentar procurando alguma casa nova pro abacaxi. Mas a nossa ideia é até final do mês a gente tá de volta com conteúdos novos, horário fixo, e a gente voltar, porque nós faz uma falta. Eu não sabia onde que eu tava, até vim aqui estar com vocês. Não sabia onde que eu tava, cara. Olha, não sabia. Como é gostoso trocar ideia, falar, sabe? Então, quem acessar seu canal tem conteúdo lá, encontra. Tem conteúdo. Tem bastante coisa lá ainda. A gente tá reformulando. Então, pessoal, segue a gente nas redes sociais. Vai ter novidades em breve, eu espero. E até o final do mês a gente tá de volta com o abacaxi, viu, gente? Então, segue a gente lá que vai ter coisas novas também. Como é que encontra vocês lá no Instagram? Lá no Instagram, Abacaxi Geek. Tanto no Instagram, no YouTube, quanto no Facebook. O link está no chat de ambos, Instagram e YouTube. Abacaxi Geek. E, Nossa, uma curiosidade que eu tenho